Thor por Asgard, fica na estante ou vai pro sebo? É agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriano Javanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com Thor por Asgard, este quadrinho aqui, que é um quadrinho que já foi publicado várias vezes aqui no Brasil, mas que tá na hora de eu saber se ele vai ficar na estante ou se vai pro sebo, e nada melhor do que fazer isso agora com o filme do Thor chegando por aí. Já deve estar chegando essa semana, se você está vendo isso ao vivo, porque isso aqui também não é ao vivo, isso aqui é gravado, mas enfim. Thor por Asgard. Vamos falar sobre essa obra, começando pela sinopse. As trevas caíram sobre Asgard. Balder está morto, assassinado graças à perfídia de Loki. Um inverno de 2 anos assola a Cidade Dourada, ameaçando a própria fonte da imortalidade dos deuses. Odin, o Pai Supremo, desapareceu, deixando seus súditos aos cuidados do filho Thor, que agora enfrenta rebeliões sangrentas em todos os domínios outrora leais a Asgard. Estarão todos esses eventos relacionados? Haverá alguém por trás de tantas tragédias? Essa é a sinopse de Thor por Asgard. Isso aqui saiu originalmente em Thor for Asgard de 2010, 1-6. Isso aqui saiu no selo Marvel Knights, que tá muitos quadrinhos aqui que estão sendo trazidos aqui ultimamente, é desses selos Marvel Knights. É escrito pelo Robert Roddy e com arte do Simone Bianchi. São 160 páginas em capa dura. Originalmente acho que saiu por 48, não sei se teve republicação desse quadrinho aqui. Mas enfim, Thor por Asgard é um quadrinho que mostra um Ragnarok um tanto quanto diferente. Não sei o quanto que vocês já viram do Ragnarok, espero que a referência de Ragnarok não seja o filme Ragnarok, porque aquilo não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. E daí, o que é o tal do Ragnarok? Na verdade, existem algumas coisas que fazem com que aconteça o Ragnarok, e a primeira e principal, né, o principal fator que leva ao Ragnarok é justamente a morte do Balder, e ela acontece antes até dessa história. Aqui já está contando a história já depois de algum tempo que Balder morreu. Inclusive já passou algum tempo que está em tese acontecendo o Ragnarok, que seria o fim de tudo, né? Que como que ele começa? A partir da morte do Balder, surge um inverno gigantesco, e aqui no caso ele cita na sinopse que são 2 anos, já que está acontecendo esse inverno, e esse inverno acaba matando a planta lá, a macieira, que faz as maçãs douradas, que são alimento dos deuses, que fazem com que eles se tornem imortais, com que eles não envelheçam e afins. Tá? Então esse é um ponto bem importante da história, tanto que a deusa ali que é responsável por esta planta vai junto com outro deus justamente procurar uma solução para isso, procurar um outro local para plantar essa macieira aí, porém tá tudo já congelado, já não, o inverno ele não está somente em Asgard, ele já se espalhou nos outros reinos. E o Thor, ele está tentando controlar os outros reinos porque eles não estão mais a favor de Asgard, dá pra dizer assim, né? Os outros reinos estão se rebelando, inclusive a própria população de Asgard está revolta com isso, porque Thor não é o pai supremo ali, ele não é um rei como é Odin. Que Odin, no caso aqui nessa história, ele foi pra Terra, foi procurar também, na verdade, uma solução, né? Não fica bem explícito qual que foi a função dele na hora de ir embora ali, né? Ele foi falar com a mãe de Thor, a mãe de verdade, que seria Gaia, né? E então temos essa história aí que o Thor tem que lidar com a população e tem que descobrir o que está acontecendo com a população, por que está todo mundo se revoltando. E o principal fator, na verdade, é a ausência do Loki. O Loki ele não está aqui, ao menos não explicitamente aos nossos olhos, ele não está visível, né? Ele aparenta que ele está mesmo fazendo algumas coisas ali nos bastidores, enchendo a cabeça de algumas pessoas de Asgard com mentiras e manipulando elas para para virarem contra o Thor, né? Dá para dizer assim. Então o Thor ele vai buscando soluções,
E tem várias coisas aqui que são bem diferentes, tá? Outros quadrinhos que tratam do Ragnarok, eles são mais explícitos quanto a batalhas, quanto a realmente, assim, o fim do mundo, né? Por exemplo, o quadrinho que melhor trata o do Ragnarok é aquele que saiu na Salvat, de capa vermelha, que é a edição do Thor. Lá, o Ragnarok ele já se mostra mais violento, né? Com o Loki agindo com um exército atacando o Asgard e atacando os outros reinos, né? E aqui, na verdade, tudo se passa mais em Asgard. Não se passa muita coisa, não se mostra muita coisa fora dali, assim. Na verdade, o que mostra fora dali, que eu acho que é bem interessante, talvez já tá entrando um pouquinho nos spoilers, mas o Thor, ele procura, ele tá ali, né, com vários dos seus amigos morrendo, coisa assim, e ele encontra a Valkyria e ele vai com a Valkyria lá pra Valhalla. Ali é bem interessante porque vem Hela e acaba com Valhalla, dá pra dizer assim. E daí todos os seres ali, os deuses que estavam ali, eles caem, né? Eles vão pro inferno maior lá, eles caem, na verdade dá pra dizer assim, que eles caem lá na raiz da Yggdrasil, que é aquela árvore que leva a todos os reinos. Então eles estão ali na base, né? Em certo momento. E daí agora que eu vou parar, porque senão eu vou falar tudo que tem na história, né? E é uma história bem legal pra se ler aí. E eu gosto bastante porque ela tem esse diferencial mesmo. Ele trata o Ragnarok de uma forma diferente, sem ser essa batalha do fim do mundo, mas na verdade mostrando as pessoas morrendo aos poucos, com batalhas meio dispersas, mostrando mais o Thor como um rei do que como um guerreiro. E eu acho que isso é um fator bem importante e bem diferencial desta HQ, dessa história. O autor, ele não é tão conhecido assim, ao menos eu não conhecia muita coisa dele. Ele fez alguns especiais aí, ele fez aquele especial do Loki também, que eu acho que até também tenho que trazer ele aqui em breve. É um autor que ele nota-se que ele entende da mitologia, ele sabe escrever bem, e ele, por ele entender da mitologia ali nórdica, ele consegue desenvolver uma história que ela é fiel à mitologia e original ao mesmo tempo. Então é bem interessante o modo como esse autor escreve. A arte, bom, a arte do Simone Bianchi, eu acho que todo mundo já conhece, mas quem não conhece, conheça, tá? É um baita desenhista. A arte dele, ela tem um estilo assim meio semelhante, assim, aquela vibe do Alex Ross, assim, esse desenho mais realista. Porém, ele também tem uma dinâmica um pouco maior do que o Alex Ross. Não são cenas tão posadas, dá pra dizer assim, né? Na verdade aqui tem bastante ação, tem bastante luta, claro, nessa edição aqui, e todas essas lutas, toda essa arte de ação, ela é muito bem feita, tá? Também como as cenas normais. E assim, é tudo muito bem desenhado. Acho que o Simone Bianchi, quando ele faz uma arte, é sempre espetacular. Ele é uma régua acima dos demais. E principalmente por causa dessa pintura dele que torna tão diferente. Thor por Asgard, eu acho que a única questão, o único ponto negativo, dá pra dizer assim, dentro dessa história, é que parou, tá? Quando que termina a história, e tem um outro ponto também que eu não falei direito aqui, que eu não expliquei, que quando o Thor aqui na história, ele está rei, ele está sendo o rei, ele está atuando como rei, ele está batalhando e tudo mais, ele não está conseguindo erguer o Mjolnir, porque ele não se julga digno neste momento, porque ele está fazendo coisas que ele não gostaria de fazer, coisas que ele está sendo obrigado a fazer justamente por estar no meio de uma guerra, tá? Leia-se que isso é quando ele tem que matar mulheres e crianças que estão sendo usadas como escudo pelos gigantes de gelo. Enfim, tá? Então o Thor ele não consegue erguer o Mjolnir, mas quando que ele faz ali uma certa coisa que ele tem que fazer ali dentro, ele faz uma ressurreição, dá pra dizer assim, né? Então quando que ele faz essa ressurreição, quando que ele volta à vida após a morte, ele se torna digno novamente. E a história acaba aí. Então ela acaba com um gancho bem legal, porém não continuou. Isso aqui encerrou aqui essa parte do Marvel Knights do Thor. Acabou, né? Então fica o gostinho de que faltou alguma coisa. Faltou um final, faltou mais dentro desse universo. E aqui, então,
traz tudo aquilo que foi feito no Marvel Knights, que é bem boa história, mas ela termina com um gancho. Esse gancho, ele deveria ter sido concluído, ou enfim, ter continuado essa história. E não teve continuação. Então, indo para a resolução final, Thor por Asgard para mim é um baita quadrinho, mas mesmo assim ele vai pro desapego, tá? Então ele vai estar no sebo. Se você está vendo esse vídeo agora e se interessou pelo quadrinho, vai lá pro sebo, tá à venda. Eu gosto do Thor, eu gosto desse quadrinho. Para mim esse quadrinho aqui, ele é um desbunde. Ele é um quadrinho espetacular. A única coisa que para mim realmente fica devendo é justamente por não ter a continuação. Ou seja, eu estou me desfazendo do quadrinho justamente porque a conclusão que eu gostaria que tivesse, ela não existe. Então esse quadrinho aqui, ele é fechado, ele tem esse final aberto, dá pra dizer assim, mas eu não vou segurar tanta coisa do Thor também, tá? Então talvez até por isso é que tá no desapego. Eu não vou segurar muita coisa do Thor. Inclusive, assim, acho que em breve, né, um assunto legal para trazer aqui, quais são os quadrinhos de cada personagem que eu vou segurar na coleção e que eu recomendo para que vocês segurem, enfim, tá? Mas o Thor é um personagem que eu gosto muito, eu gosto bastante do Thor, mas eu vou segurar só algumas coisinhas mesmo, tá? Bem específico nas coisas que eu vou segurar do Thor. Basicamente, seriam 3 autores. E daí você vai ter que descobrir num próximo vídeo, provavelmente, né? E era isso por hoje, galera. Se você gosta desse quadrinho, fala aí nos comentários. Diga qual quadrinho que você quer ver aqui no Estante do Desapego. Pergunta aí, se eu tivesse quadrinho aí, eu trago aqui. Daqui a pouco tá um quadrinho que você tá procurando, vai à venda aqui no Sebo do Gil. E claro, se você não conhece o Sebo do Gil, você tem que passar lá. E era isso por hoje. Certo, galerinha? Um forte abraço e tchau!